Olá, queridos educandos do terceiro termo do EJA. Eu sou o professor Edi Joel e estamos aqui para mais uma aula de ciências. Eu quero dizer que é uma honra muito grande estar aqui dando essa aula para vocês, eu que sou um ex-aluno do EJA também. Quero dizer para vocês que sim, é possível. Nessa caminhada, às vezes pode parecer difícil, pode parecer complexa, mas é possível. Tá? Eu estou aqui para dizer isso para vocês. E eu quero dar as boas-vindas a vocês, também aos queridos professores que acompanham aí as aulas. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos juntos aí nessa empreitada. E para fazer a interação com vocês aí no chat, temos aqui o nosso querido professor Magno. Olá, galera do terceiro termo, né, do EJA. Como o professor Edi Joel disse, é sempre uma honra mesmo estar aí colaborando com vocês. E eu estou aqui na mediação hoje, mediando aí as suas participações no chat, então tem algumas perguntas bem bacanas que a gente vai fazer e a gente torce aí para que você faça aí umas boas colocações. Aproveita aí para mandar o seu boa noite agora e tal, mas a hora que começar a aula já está começando. Prestar atenção aí no que o professor Edi Joel vai falar, que a aula de hoje é muito importante. Muito bem, meus queridos. Então, dados os primeiros recadinhos, vamos aí para a parte mais burocrática aí, né? Vamos ver quais são as habilidades que estão sendo trabalhadas nessa aula. Então, identificar sintomas, modos de transmissão, tratamento das principais infecções sexualmente transmissíveis, IST, incluindo HIV/AIDS, e discutir e argumentar sobre a importância das estratégias e métodos de prevenção como promoção do autocuidado e como uma questão de saúde pública. E tem a outra habilidade aí, 19. Reconhecer a importância da prevenção no contexto da saúde sexual e reprodutiva, para identificar e propor atitudes de autocuidado e respeito a si e ao outro. Então aí estão as habilidades, né? Como que nós vamos trabalhar isso aí? Então você vai utilizar o seu caderno para fazer anotações, refletir sobre o que será discutido aqui, tentar resolver as atividades, interagir no chat com o professor Magno. E sempre, né, buscar informações, pesquisar. O professor está aqui para ajudar, mas você tem que fazer a sua parte aí pesquisando, tal, porque o conhecimento ele se constrói dessa forma, né? Várias vertentes aí. Muito bem. Então, o objetivo específico desta aula aqui é conhecer algumas ISTs, bem como formas de prevenção. É um objetivo simples aí. Tá bom? Muito bem. Então é o seguinte, meus queridos, falei de IST para cá, de IST para lá, né? Então, antes da gente começar a aula propriamente dita, eu e o professor Magno, a gente quer saber o que você já sabe aí sobre o assunto. Tá? Então, a gente vai dar 2 minutinhos para você colocar para a gente aí, o que são infecções sexualmente transmissíveis. E para você citar pelo menos um exemplo, tá bom?
Aí, galera, agora gostei de ver aqui, ó, Jennifer, Anile, também Vinícius, Ingrid, todos participando aqui, escreveram HIV, professor Edjoel. HIV, muito Isso, teve bem. mais aí, teve o Matheus, Ana Carolina, né, da AIDS também, né? Elias, a Clara, Maria de Lourdes. Agora o William, sabe o que ele respondeu? Gonorreia. Gonorreia, muito Também bem. né? Perfeito. Tem a sífilis também, que é a Niceia. Sífilis. A Niceia, o Marcos Mized. Não dá para ver aqui porque tem uma abreviação só do nome. Muito bem. Pessoal, então assim, ó, falou-se de HIV, falou-se de gonorreia e de sífilis, né? Falar um pouquinho dessas 3 doenças e aí depois a gente avança na aula, tá bom? HIV é uma sigla em inglês, né, para o nome do vírus que causa uma doença, tá? Que é a AIDS. Tudo bem? Então, HIV, o nome em português seria vírus da imunodeficiência adquirida, tá? E o termo AIDS, que na verdade em português ficaria SIDA, é síndrome da imunodeficiência adquirida. Perdão, e HIV é vírus da imunodeficiência humana. Pois bem, por que que tem esse nome? Né? Porque é o seguinte, o nosso corpo, quando ele está sendo atacado por um vírus, ele tem um sistema imunológico, tá? E esse sistema imunológico vai criar anticorpos. Então eu vou ter uma célula que vai identificar qual é o vírus que está atacando e vai avisar para o corpo, para ele poder produzir o anticorpo. Então isso é o sistema imunológico. O vírus HIV, ele ataca justamente a célula do sistema imunológico, tornando o sistema imunológico humano deficiente. Por isso que o nome da doença é síndrome da imunodeficiência humana, porque o seu sistema imunológico fica deficiente. Qual é o problema do HIV? Ele é uma ele é uma IST, porque antigamente usava-se o termo DST, hoje é IST. Né? Ele é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, mas não só, tá? Várias formas de contágio podem acontecer. Por exemplo, compartilhamento de seringas, né, pessoas que usam drogas injetáveis, utilização, o HIV não está muito certo aí, mas é bom tomar cuidado. Mas, por exemplo, hepatite se tem certeza que é um outro vírus. Utilização de alicate de cutícula. Né? Por isso que é importante, eu vou na manicure, eu gosto lá de deixar a minha unha bonitinha e tal, levo o meu material. Né? Ah, mas a minha manicure ela higieniza direitinho, ela usa o forninho, beleza, mas na dúvida, é bom você ter o seu material. Você leva e fala, olha, faz com o meu. Né? Não tem problema, tá bom? Eu acho que ela não vai se opor, até porque para ela é importante deixar lá o equipamento dela guardadinho, tá bom? Para ela quando precisar usar. Então, a gente evita a hepatite, né? Evita outras doenças compartilhando, ó, por exemplo, o alicate de unha, não compartilhando, tá bom? Então, o HIV e também a hepatite, eles vão ter formas de, algumas hepatites, né? Vão ter formas de transmissão muito semelhantes, tá? Pode ser pelo sexo, mas não só pelo sexo, tá bom? Mas a partir de que também pelo sexo, a gente chama de infecção sexualmente transmissível, tá bom? Mas aí ter contato com qualquer secreção do corpo, principalmente secreções da parte genital, como também fluido sanguíneo, etc., o risco de contágio é muito grande, tá bom? Muito bem. Aí alguém falou aí de sífilis, né? Isso, a sífilis, ela é causada por uma bactéria, Treponema pallidum, tá bom? A sífilis, gente, é uma doença complicadíssima, porque ela é transmitida de forma sexual também, mas também pode ser transmitida contato com sangue, inclusive na hora do parto pode acontecer contágio, né? Até mesmo na gravidez, antes do parto, pode acontecer contágio, por isso que quando vai fazer os exames lá para começar um pré-natal, faz exame de HIV, faz exame de sífilis, etc. Porque é uma doença muito grave, eu vou explicar por quê. Ela parece uma feridinha
na região genital normalmente. Não coça, não arde, não dói. Aí a pessoa resolve uma semana, 2, some. Aí a pessoa fala, eu vou no médico, vai enrolando, não vai no médico, some. Tá? Aí pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, nada mais acontece. De repente o corpo fica todo empipocado. Igual catapora, semelhante a catapora. Não vou falar igual, mas semelhante a catapora. Mas também não irrita, etc e tal. Fica só manchado. E aí a pessoa pode levar isso mais a sério ou não. Até aí, a sífilis é tratável, né? É o segundo estágio que fala da sífilis. A pessoa pode ficar com essa bactéria no corpo por 10 anos, por muito tempo, infectando, sem surgir a terceira fase da doença. Tá? Por isso que tem que tomar muito cuidado. Só pela aparência eu achar que a pessoa é saudável, não é. E aí, o que vai acontecer? A terceira fase, essa bactéria vai afetar o sistema nervoso central. Tá? A pessoa pode ficar paraplégica, pode ficar cega, pode ficar surda, segue paraplégica, porque vai atacar o sistema nervoso. Ou morrer. Tá bom? Então, é uma doença gravíssima. A gente lembra sempre do HIV, mas a sífilis também é uma doença gravíssima. E é conhecida desde o Antigo Egito. Tá bom? Então, gente, é outro caso aí. E alguém falou aí também de gonorreia, né? Que é uma infecção também por bactéria. Tá bom? E aí vai causar lá uma inflamação dos canais ali da região da vagina, do pênis, etc. E vai ter secreções mal cheirosas, etc. e tal. Mas que é tratável com antibiótico. Tá bom? Bom, mas eu falei de vírus, falei de bactéria, só não falei de protozoário, né? Mas eu quero saber se você conhece a diferença entre vírus, bactéria e protozoário. 1 minuto, tá bom? Olha, professor, essa pergunta aí já pegou um pouco mais pesado aí com o pessoal, mas alguns responderam aqui legal. O vírus, o vírus é transmitido e a bactéria do sangue e a bactéria é do sangue. Diz aqui a Genivânia. Olha, a Simone escreveu o seguinte: protozoários são tipo vermes, vírus são bactérias. Quer dizer, aí tá meio confuso, né? A gente tem que... Agora, é claro que tem aquelas respostas mais completas. Vou ler aqui do Michael. Acho que é isso. Okay. Os vírus são extremamente pequenos e acelulares. Muito bem. Ou seja, não possuem nenhuma célula. Perfeito. Eles necessitam de outras células, né, para replicar seu material genético, por não contarem com um metabolismo próprio. Muitos os consideram a parte dos seres vivos, tratando-os como partículas infecciosas apenas. Ok. Isso daí para os vírus, né? Agora, as bactérias, tem aqui a Gerina. Escreveu, bactérias unicelulares são unicelulares. Certo. Tá, é isso também. E protozoários são micro-organismos eucariônticos unicelulares. Olha, perfeito. Pessoal, então Sabrina escreveu, tá? Perfeito, Sabrina. Então, assim, todos esses caras são micro-organismos. Tá? O que eu considero um micro-organismo? Um organismo, ou seja, um ser vivo, que eu só consigo ver no microscópio. Isso é um micro-organismo. Desculpa, é Gerina, tá, professor? Perdão. Oi? É Gerina. Ok. Gerina, desculpa. Tá, gente? Então, assim,
Eu fiz um desenho aí só para vocês terem uma ideia. Ó. Então, tá vendo? Primeiro, o vírus é muito menor do que uma bactéria. E a bactéria é muito menor do que uma célula eucarionte. O protozoário, ele está sendo representado pela célula eucarionte. As células do nosso corpo também são células eucariontes. Tá? Então, ó, o vírus é capaz de atacar uma bactéria, e ele ataca. Tá? Tem vírus que atacam bactérias, para você ter ideia. Tá bom? Então, a primeira diferença é essa. A segunda é que o vírus não é formado por célula. E a primeira regra para eu considerar um ser vivo vivo é ele ser formado por célula. Então existe até um debate se ele é vivo ou não, conforme o colega colocou muito bem aí no chat. Tá bom? Então o vírus está no limiar ali entre o que é vivo e o que não é vivo. Tá? E a gente está vivendo aí agora a pandemia do corona, que é um vírus. Né? Bom, eu tenho aí uma imagenzinha, ó, de alguns tipos de vírus. Tá? Então, você vai ter um vírus não envelopado, um envelopado e um vírus mais complexo. Esse mais complexo é o que ataca bactérias, tá? Ó, dentro desse envelope dele, vai ter material genético. Espera aí. Era para ter aparecido mais material genético ali, mas tá bom. Então, vai ter um DNAzinho ali dentro, um RNA, tá? O vírus se resume a isso. Um envelopinho de proteína com material genético dentro, tá? Bom, o segundo grupo de ser vivo são as bactérias, que a gente falou aí do Treponema pallidum, né, que é da sífilis e tal. Ele já é uma célula, só que é uma célula que não tem núcleo. A gente fala que é uma célula procarionte, tá bom? Então, a gente falou de duas doençazinhas aí que são causadas por bactérias. Né? A gente já discutiu um pouquinho lá. Falou um pouquinho da sífilis, falou um pouquinho da gonorreia. Tá bom? Bom, tipos de bactéria, olha aí. A gente vai ter diferentes formatos. Tá? Então, os cocos, que eles podem se juntar em dois e ser chamados de diplococos, eles podem fazer essa cobrinha, eles chamados de streptococcus, ou fazer um amontoadozinho e chamar estafilococcus. A gente tem o bacilo, os streptobacilos, a gente tem o vibrião, que é em formato de vírgula, e a gente tem a espiroqueta. Ok? Professor, dá para guardar uma dúvida aí para depois a gente responder? Da Daiane, Sim. A infecção urinária é transmitida por bactéria. Ela está pedindo para responder aí. Então, quando a gente fala infecção, né, quer dizer que você está sendo atacada por um outro ser vivo, tá bom? Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, tá bom? Pode até ser um protozoário. Por isso que você tem que fazer exames. É o exame que vai determinar. Aí, por exemplo, o médico pede para você fazer uma urocultura. Aí ele fala assim, olha, você tem que tirar a primeira urina da manhã, não sei o que lá e tal. Ele te dá um monte de regrinha. Por quê? Ele vai pegar aquela urina e ele vai pegar um cotonetezinho e vai passar numa espécie de uma gelatina que ela serve de alimento para determinado tipo de ser vivo. Então ele vai pegar lá 5 gelatinas diferentes, uma para nascer um tipo de bactéria, outro para nascer outro para nascer um vírus não, mas outro para nascer um protozoário, enfim. E aí ele fez a cultura lá. Então por que o exame demora para sair? Porque tem que esperar as bactérias crescerem ali para ele saber que tipo de bactéria que é. Tá? Então não dá para eu falar, se tem infecção urinária, é bactéria. Não, o médico ele tem que fazer o teste até para saber se é bactéria e que bactéria que é. Tá bom? Mas normalmente vai ser bactéria e vai ter o antibiótico. Mas normalmente ele vai pedir o exame porque existem bactérias e bactérias. Tá bom? Bom, e quando eu falo de protozoário, ele vai ser uma célula eucarionte, olha aí. Ele vai ser já bem mais complexo, além de ser maior, né, que eu já mostrei ali no esqueminha, ele já vai ter núcleo, vai ter um monte de outras estruturas na célula. Tá? Eu falo que essa célula aí é uma célula eucarionte. Então, a diferença básica, professor, entre célula procarionte e célula eucarionte. Procarionte não tem núcleo, o material genético fica espalhado na célula. Tá, ó, o exemplinho dela aí. Essa é a procarionte, tá bom? Por favor, coloca para mim o slide. Isso, então essa é a procarionte, tá bom? Então ela não tem núcleo. Ó, esse negócio, esse macarrãozinho aí que tá aí dentro, o amarelinho,
Isso aí está representando material genético espalhado na célula. Já a eucarionte, olha só, ela tem um núcleozinho que é essa coisa amarelinha aí, tá bom? E o protozoário, ele já é assim, tá? Ele vai ser unicelular e ele vai ser assim. A gente tem uma doença sexualmente transmissível, uma EST, que vai ser a tricomonas, tá? A tricomonas é uma doença causada por protozoário, tá bom? Muito bem, e eu não coloquei aqui, mas a gente também vai ter os fungos, né? Mas vamos dar uma olhadinha aí nos tipos de protozoários. Então, ó, você vai ter o de cima, que é um desenho, é um flagelado, né? E você vai ter uma ameba, um paramécio, e depois você tem ali um plasmodium, que seria o que causa a malária, tá bom? Muito bem. Isso. Agora é assim, ó. Eu não falei, não coloquei na aula, mas eu vou falar um pouquinho também sobre fungo, tá bom? Eu falei, normalmente quando você fala assim, eu estou com uma micose. Gente, micos em grego é fungo, e ose é doença. Tá? Então, micose é sempre uma doença causada por fungo. Existe uma IST causada por fungo, que é a cândida, a candidíase, né? A cândida é o nome do fungo. Tá? Não é aquela cândida que usa para lavar, não, roupa, tá? É o nome do fungo que se chama cândida, tá? E a doença é candidíase, tá bom? Muito bem. Agora eu quero saber de vocês. Tá, ó, vou dar 2 minutinhos para vocês responderem para mim o seguinte. Por que é importante eu saber que tipo de ser vivo está causando a infecção? Como sempre, né, professora, a participação aqui de professores, como o professor Luiz Carlos, que escreveu que é para saber qual será o tratamento adequado, que foi acompanhado aqui, é claro, por alguns estudantes. Teve a professora Elaine também, que escreveu para dar o remédio correto. Olha a Gérina de novo participando aqui, professor, para que seja tratado adequadamente. Não é bacana? Olha só. Pessoal, perfeito, é isso mesmo, né? Por isso que é importante ir ao médico, gente. Tá, e não adianta eu chegar no médico lá e eu chegar para o médico e falar, eu quero um antibiótico. Ué, o antibiótico ele vai servir se a doença for bactéria. Se for vírus, vocês estão vendo aí. Só tem uma coisa que combate vírus, tá? É a defesa do nosso corpo. Por isso que é importante a vacina. A vacina estimula a defesa do corpo. Antibiótico não protege contra vírus, só contra a bactéria. Então é importante eu ir ao médico para saber qual é o ser vivo que está me atacando, e aí ele vai passar o antibiótico corretamente, se for preciso o antibiótico. Tá bom? Então isso é importante. Mas melhor do que ficar doente, vovó já me dizia, né? O que a vovó dizia? Que é melhor prevenir do que remediar, não é isso? Então vamos lá. Quais são as formas de prevenção para essas doenças? 1 minuto aí.
Ah, professor, que pena que está acabando, porque a gente tem várias participações aqui, e o pessoal na ânsia aqui de a continuidade da aula. Que bom. Ó, eu selecionei uma bacana que ela pode resumir bem aí o que a gente está tratando na aula aqui, é a Simônia, fazer higiene pessoal, preservativo, vacina, remédio. Só faltou o tratamento adequado em tempo, né? Muito A bem. Genivânia tem várias participações aqui da Genivânia, um grande abraço aí, viu? Isso aí, Ó, continue assim. toma remédio, exemplo, toma os remédios por exemplo, a vacina também. Preservativos, a Vanessa, está todo mundo sabendo. Só Isso. falta colocar na prática, hein, gente? Isso. Pessoal, então é isso mesmo, tá? Existem, então, ó, muitas, tá, infecções sexualmente transmissíveis. A gente lembra de AIDS, lembra de sífilis, e a gente citou aqui pouquíssimas, tá? Se você for pesquisar, o campo é vasto, tal. Existem muitas. Então, quando eu falo de IST, eu estou falando de sexo, a melhor forma de prevenção é o preservativo, tá bom? Então, esse é o recado. O que a gente tinha para falar hoje aqui é isso. Eu quero agradecer demais a participação de todos, tá bom? Deixar meu abraço, até uma próxima aula e o professor Magno vai dar as considerações finais aí. Tchau. Isso, aproveita que vocês estão aí animados e tal e conta pra gente o que vocês acharam dessa aula, deixa aí a sua impressão, deixa aí a sua observação, ó, acessando aí o link ou então pelo QR Code. E a gente vai ficando por aqui. Foi um prazer e até a próxima, galera.